Vamos lá. Oi, 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 pessoal. Boa noite. Vamos só ajustar tudo aqui para a gente começar o nosso plantão Helena com o nosso papo sobre empoderamento, sobre o despertar feminino. Vamos que vamos. Vamos aguardar o pessoal chegar. Pau e Lu já está aqui. Vamos lá, Lu, já vou te chamar, que a gente já vai começar juntas esse nosso papo. Enquanto isso, o pessoal vai chegando. Vamos. Muito bom ter esse momento, né, gente, pra gente poder conversar um pouquinho sobre o que a gente sente, sobre a nossa vida, sobre o nosso papel, os nossos papéis, né, femininos. Vou chamando a Lu. Pronto, já vamos aguardar a Lu chegando. A gente já vai começar o nosso papo juntas. Oi, Lu! Oi, tudo bom? Tudo bem? Boa noite. Tá. Boa noite, meu. Pode falar. Não tô te ouvindo. Oi, Marisa, bem-vinda. Não estou te ouvindo, Lu. E agora, Amore? Agora sim, agora estão. Perfeito. Abandonei o fone, o que tem problema, vamos jogar fora. Vamos lá, a gente resolve. No final dá tudo certo. Tudo certo. Muito bom esse momento da gente ter um espaço para falar das nossas questões femininas, dos nossos conflitos emocionais, internos, externos, né? E eu queria que a gente começasse hoje falando exatamente um pouquinho sobre essa questão, né? Como a gente fez na chamada da live, desse momento, falar um pouquinho sobre o empoderamento e sobre o despertar feminino. Claro que numa ordem diferente para cada uma de nós, mulheres, né? Mas, em especial, assim, o que você acha que é essencial hoje para a gente começar esse papo? Falando do despertar, por exemplo. Pois é, eu acho muito importante que a gente se dê conta, vivendo o que estiver vivendo, que amor próprio não é egoísmo, né? Que amor próprio é necessário. É tão importante, eu costumo falar que empoderar-se, quando a mulher está empoderada, ela empodera também quem lhe cerca, né? Então, despertar-se para si, para o amor próprio, para a relação de gostar do que faz, gostar do que está, das suas ações, do seu comportamento, né? É propiciar que as pessoas ao seu redor também estejam felizes, porque você vai estar feliz, e a partir daí você vai também fazer com que quem esteja ao seu lado esteja feliz. E esteja feliz por estar contigo, e não porque você está fazendo algo que faz ou não faz bem para ele, né? Ou para ela, quem seja, né? Acho que é um dos grandes... É tão importante, né? E para se amar é preciso se conhecer. Com certeza. Quando você está falando aí, eu fico pensando assim, ó, muitas de nós estamos vivendo agora, né, em especial agora nessa pandemia e todo esse movimento que aconteceu no mundo inteiro, nós estamos, de certa forma, encontrando um outro jeito de nos reinventar, sabe? Nós estamos sendo, de certa forma, obrigadas a nos reinventar. E eu falava esses dias com uma colega, psicóloga também, sobre a necessidade da gente se respeitar. E isso, para a mulher, nem sempre é tão simples e óbvio, né, Lu?
Porque o que acontece, como você bem disse, às vezes a mulher toma para si uma responsabilidade de cuidar do outro, de fazer o outro feliz, de tomar conta do redor, de tudo que está ao redor dela, e ela não respeita o seu tempo, ela não respeita as suas emoções, exatamente porque fazer isso talvez seja visto como egoísmo. Como assim você está tirando tempo para você, sendo que seu filho, seu marido estão ali? Então, acho que são questões importantes para a gente pensar e nós, mais do que merecemos, nós precisamos desse momento, desse tempo, de nos respeitar, de nos permitir, não é verdade? Precisamos perceber que não estamos no mundo para sermos submissas, né? E, por vezes, a submissão não é apenas a um esposo, é também aos filhos, né? Aquela mãe que abdica de tudo em função dos filhos, isso é romantizar uma maternidade que não é necessário, não. Todos nós precisamos, sim, dar conta também daquilo que lhe dá prazer, daquilo que lhe é satisfatório, né? É pensar que a gente precisa sinalizar aos filhos também, porque quando eu falo empoderamento familiar é isso, é sinalizar para quem te cerca que é necessário fazer aquilo que te faz bem. Claro que vai ter momentos em que você vai se ocupar de serviços, pensando num ambiente doméstico, serviços que não são tão agradáveis a você, mas você pode compartilhar isso com a família e falar, eu gosto disso, você gosta dessa atividade, você gosta de, daqui a pouco, lavar louça que eu não gosto, vamos partilhar, cada um ocupa da sua parte, né? E fazer com que as crianças, com que os filhos, os adolescentes, ocupem também dessas atividades, e não uma mulher tomar conta da casa e se sentir leoa, quando, na verdade, lá dentro tá sofrido, porque ninguém gosta, né, de fazer todos os serviços e não se vê tendo tempo para atividades que lhe são prazerosas, né? Sim. E infelizmente isso é uma questão até social, né? É valorizado essa mulher que toma conta de tudo, a dona da casa, que toma conta de tudo, e isso, de certa forma, culturalmente, se torna-se um padrão de ser mulher e ser assim. E aí a gente vai deixando de cuidar da gente. E aí que está a grande questão, né, Lu? Que quando a gente se silencia para as nossas emoções, internamente falando, para o que a gente sente, para essas angustiazinhas que vão se acumulando, pouco a pouco isso vai se transformando num problema que pode afetar a nossa autoestima, né, a nossa autopercepção. E aí pode chegar a problemas muito mais graves, depressão, enfim, outros problemas. Então, o quanto é importante a gente pensar na gente, se colocar como prioridade também. Eu acho fantástico você falar isso, e especialmente assim, você, eu acho, né, é um exemplo para a gente poder trazer aqui, porque assim, você é mãe de 2 princesas maravilhosas, mas você não deixa de ser uma profissional, uma mulher forte, empoderada. Uma coisa não anula a outra, né, Lu? Você não é uma mãe ruim porque você foca no seu trabalho ou vice-versa. É possível conciliar tudo isso, não é? É necessário conciliar. Porque os filhos, a gente não pode grudá-los, né? Não pode acorrentá-los na nossa vida. A gente precisa criar asas, né? Para que eles possam, sim, ganhar o mundo. E a gente precisa mostrar, principalmente eu falo que eu, como mãe de meninas, né? Eu preciso mostrar que a gente tem satisfação em múltiplas áreas. Para mim, uma das grandes satisfações também é a profissional. Eu preciso me sentir feliz atuando naquilo que eu gosto. E eu mostro para elas isso. Às vezes elas me falam, mãe, você é feliz sendo mãe? Eu falo, sou muito feliz sendo mãe, mas sou feliz profissional, eu preciso desse meu tempo, assim como o teu pai, porque eu, como estou no lar, né, acabo assumindo também um espaço que elas desejariam que fosse só delas, né? Que fosse eu só para elas. Eu falo, não, a mãe também tá aqui, assim como o pai tá lá fora trabalhando, a mãe vai ter seu tempo trabalhando aqui dentro de casa. Você tem suas atividades escolares, você tem um momento de brincar, e a mãe tem seu momento de estar atuando. E é necessário que a gente mostre para elas que isso também é prazeroso, para que elas também se sintam
felizes quando estiverem atuando, seja fazer o que for, né? Eu falo que existem mulheres que assumem o trabalho doméstico, a atividade doméstica, como o seu grande prazer, mas que seja prazeroso, que seja satisfatório. E que, claro, que a gente sabe que um trabalho, uma atividade profissional, você tem aquelas horas, né, de atuação. E a mulher que é dona de casa acaba sendo sobrecarregada porque ela nunca abandona o seu trabalho, né? Então é preciso que ela, mesmo assumindo que ela quer ser dona de casa, que ela tenha seu tempo de lazer, que ela saiba delegar tarefas, assim como no ambiente profissional externo a gente precisa delegar tarefas, que ela também consiga delegar, chamar a responsabilidade dos outros componentes daquele setor que ela está atuando, né? Para que possam também cumprir com as suas atividades, né? Fazer a sua parte, né? Sim. E como você muito bem disse, o fato de você dividir esse tempo, né, separar um espaço para cada coisa, é também uma forma de você ensinar para suas filhas a se empoderar e a reconhecer que elas têm direito a ter outros papéis, a assumirem outras funções por escolha, por desejo, né? E não por imposição de ninguém. Fantástico, Exato. fantástico. Exato. Uma das coisas que eu acho que foi fantástico assim, a gente trazer, vai ser fantástico a gente trazer aqui hoje, são as nossas surpresas, né? Que são as cartas que a gente vai trazer. Porque, assim, uma das coisas mais incríveis que o baralho, o Despertar, traz é esse olhar para além do óbvio, né, Lu? É uma ferramenta tão incrível e que faz a gente enxergar além. Não olhar aquela mulher, mãe, esposa, sabe, focada num papel, mas olhar o que tem por trás daquilo tudo, o que ela sente. E eu queria já aproveitar e assim, aproveitar o nosso tempo máximo aqui, já trazendo essas cartas. Você deixou separadinho aí? Vamos lá? Ó, aqui. Ó, aqui. Então vamos lá. Escolhe uma carta. Como nós trouxemos muito essa questão de hoje falar sobre empoderamento, sobre o despertar, eu separei cartas do olhar para si mesma, né? Vamos primeiro fazer aquele olhar para o espelho, né? Um olhar interno, para depois sim pensar em outros momentos, pensar nas relações, né? Então vamos lá. Uma ideia aqui para pensar. Como nós falamos, né, a nossa cartinha ela é uma reflexão e uma chamada para ação. Eu faço a reflexão, pensamos sobre ela e depois eu trago a chamada para ação, pode ser? Pode, tá perfeito. Então vamos lá. Mulheres empoderadas, fortes, realizadas, muito se fala sobre isso, não é mesmo? Sim. Agora vamos lá. Reflita um instante e pense em 3 coisas que te fariam sentir-se empoderada, forte e realizada. Incrível essa chamada, eu acho muito legal. E para a gente pensar 2 coisas. Primeiro, que não existe um modelo de mulher perfeita, um modelo de felicidade, um modelo de casamento ideal, de família ideal, né? A gente precisa desconstruir essa ideia, porque cada um tem uma história, cada um tem um contexto familiar, um formato familiar, e isso é incrível, é justamente o que faz da nossa família tão especial, ela ser única, né? E chamar atenção para isso é desconstruir essa ideia de que a gente tem que seguir padrões da televisão, da publicidade, das revistas, para a gente começar a cuidar e a valorizar o que a gente tem de um jeitinho só nosso, sabe? Então, por exemplo, vamos pensar que às vezes uma mulher que trabalha, uma mulher com né, que não tem um marido, mas que ela e os filhos, uma família, a mãe e 3 filhos, por exemplo. Que essa mulher que trabalha fora, que corre atrás, que cuida dos filhos, que alimenta, que é uma profissional, ela é uma mulher empoderada, né? E aí essa mulher precisa pensar em tudo que ela traz, como você mesmo falou, não só na atuação dela, mas no que ela ensina para os filhos, não só com palavras, mas com ações, a partir do seu comportamento. Eu acho incrível essa reflexão para a gente pensar
no que é realmente ser uma mulher empoderada e especialmente o que é ser empoderada para mim. O que é Exato. estar empoderada na minha vida, né, Lu? É necessário, sim, que a gente faça essa reflexão sempre, porque a gente tem a ideia de que o empoderamento é um padrão externo, né? É um padrão que está na mídia, é um padrão... Eu gosto de falar empoderamento não é batom vermelho, não. O batom vermelho pode esconder uma mulher muito fragilizada, né? Para além do que está maquiado, o empoderamento é interno. O empoderamento é ação, é comportamento, é atitude. E também eu gosto de falar que o empoderamento não está apenas naquela mulher que consegue ser expansiva, né? A mulher introvertida, a mulher tímida, ela também pode ser empoderada, porque ela sabe o que quer, porque ela tem domínio das suas características, da sua personalidade, ela reconhece aquilo que é forte nela. Então, o empoderamento, ele tá para além daquilo que a mídia, né, divulga. E é preciso que a gente olhe e pense, sim, eu sou empoderada? No que eu sou empoderada? Onde é que está a minha força, né? Com o que eu me realizo? E se você ainda não se realiza com aquilo que você faz, se você ainda não percebe as tuas forças, faça um olhar interno, faça uma reflexão e procure aquelas pessoas que te amam e que podem te dizer onde é que está a tua força que você não vê, né? Para que você possa fazer brotar ainda mais, né? Sim, sim. E é uma coisa, essa questão da força feminina, ela tá ali em todas nós, e ela é manifestada de inúmeras formas, né? Enfim, de acordo com a vida, com a história de vida de cada um. Ela tá ali, ela só precisa ser enxergada, precisa ter sensibilidade para poder identificar essa força. E só voltando um pouquinho aqui no que a gente falava antes disso, sobre essa questão da mulher e dos papéis, talvez o oposto desse enxergar o seu poder e a sua força pessoal seja um passo para começar a acontecer um relacionamento abusivo, né, Lu? Quando você mencionou essa questão de dividir as tarefas por questões de afinidade, o que eu gosto ou não de fazer, por mais simples que pareça, ali pode começar um relacionamento abusivo, porque as pessoas passam a enxergar aquela função como obrigação sua. E aí já começa um ciclo de submissão. Você precisa fazer isso, você sabe? E quando a mulher enxerga o seu poder e a sua força, ela consegue também se posicionar. Não, a casa precisa ser bem cuidada, precisa estar limpa? Sim, mas isso não significa que eu preciso dar conta de tudo, né? Então, são pequenos passos que todas nós mulheres podemos avançar, podemos dar, mas para isso a gente precisa realmente descobrir as nossas forças e nos conectar com o nosso poder feminino que existe, está presente em cada uma de nós. Exato. E é necessário perceber que tudo isso, eu sei que a gente vem de uma estrutura patriarcal, em que existem contextos em que vai ser difícil, a mulher vai dizer, mas é difícil, ele não vai mudar, tá bom, para. Vamos pensar de que forma você comunica, porque também às vezes chegar e exigir sem haver uma comunicação, um diálogo, também não aceitaríamos, né? É tudo também uma forma de uma relação conjugal, existe uma comunicação adequada, uma comunicação assertiva. E também pensarmos que se eu conseguir ser firme naquilo que eu desejo, se eu perceber que o outro não está disposto a mudar, eu saio dessa, né? Eu saio dessa e não me submeto ao que ele acha que não pode fazer. Então é muito importante que a gente se dê conta que eu tenho que ter certeza daquilo que eu quero, eu tenho que ter firmeza naquilo que eu quero e eu também tenho que saber me comunicar. E não é só eu saber me comunicar, é a gente, enquanto casal, saber realizar um jogo comunicativo, né? Eu mostrar para ele como é que eu me comunico e como é que isso nos faz bem e ele acabar, se ele tem o desejo de manter essa relação, também perceber que essa é a melhor forma da comunicação e da relação também dá certo, né? Sim, sim, de fato. Até porque, assim, num relacionamento abusivo, a gente não tem como responsabilizar uma única pessoa. Fulano é culpado pelo relacionamento ter se transformado nesse problema aqui. Porque normalmente é uma construção.
um vai avançando, o outro vai cedendo, e aí você vai permitindo e o outro vai avançando, e segue esse caminho. Eu costumo falar que são uma espécie de contratos silenciosos. Um fala, magoa o outro não responde, deixa por aquilo mesmo, e aquilo fica como se tivesse sido concordado, né? Sempre foi assim? É, sempre foi assim, como se tivesse sido acordado entre as partes e passa a ser um padrão. E é isso que não precisa acontecer. Então, esse empoderamento, de fato, é importantíssimo, essencial para todas nós mulheres, mas ele também é importante que aconteça em família, o empoderamento familiar, né, Lu? Que a gente possa dar luz às forças de cada um, né, ao potencial de cada um, e de forma a comunicação assertiva, mostrar aquilo que o outro pode melhorar, né? Claro que a gente não pensa em mudar o outro, não é necessário fazer aquele jogo de que se você não mudar, eu não... Não, calma. É preciso sim fazer com que o outro perceba que aquilo pode estar fazendo mal para a relação e principalmente para ele mesmo, né? Então, é através da comunicação. O diálogo é sempre fundamental para uma família empoderada. Verdade. A Laura queridíssima, escreveu aqui assim, ó, é uma teia, a vítima presa e a teia aumentando. De fato, né? É uma teia que, assim, ela é construída, infelizmente, com uma certa contribuição de partes e que também pode ser desconstruída se essa família toda se envolver nesse processo. Se todo mundo enxergar, se disponibilizar a fazer aquelas mudanças que precisam ser feitas, a respeitar o limite e o espaço do outro, é totalmente possível. Claro, nós não generalizamos nada, tudo depende de cada caso. Mas é possível, sim, que muitas famílias possam se reconstruir a partir desse olhar de cuidado, né, de um para o outro. Verdade. Sim, a Laura falou sobre as relações abusivas, mas é importante trazer essa percepção de que, claro, a gente percebe as relações abusivas daqui a pouco indo para um ápice, né, aquele contexto extremo. Mas vamos pensar naquelas relações abusivas que estão lá no início. Existe uma concordância, mesmo que sem perceber, né, da mulher. Ela vai... por esse sistema patriarcal que a gente tem que aceitar, que a mulher tem uma percepção, ela lembra da relação dos pais e sempre foi assim, ela nem não há uma reflexão, não há um raciocínio, não há uma consciência do que ela está, no que ela está entrando. Mas ela é conivente, ela é aceita, né? Ela não se impõe, ela não se conhece, não percebe realmente aquilo que ela quer daquela relação. A gente tem a ideia do amor romântico e que vão viver felizes para sempre. E aceita a vida ir levando, né? E não para e reflete, é isso que eu quero mesmo? Eu aceitaria mesmo se eu tivesse... Eu gosto de falar assim, se você não consegue te ver nessa relação e pensar de forma diferente, olhe para a relação e pense se você aceitaria que uma amiga vivesse o que você está vivendo, que seus filhos vivessem o que você está vivendo, né? Mas muitas vezes a mulher é conivente no sentido... Eu não quero trazer agora uma polêmica, né? Mas é na percepção de que alguns contextos a gente também vai aceitando, a gente vai permitindo. E no momento que tu conseguir ser firme, antes de qualquer abuso mais evidente, né? Você pode sair dessa, né? Então é preciso que nós, mulheres, percebamos sim que é importante que a gente tenha firmeza naquilo que a gente deseja. Verdade, verdade. A Power Pri, Power Denise estão aqui com a gente. Denise já saiu direto da tutoria para cá. Aí a Laura fala o seguinte: essas relações sempre vão existir vítima e abusador, o amor romântico. A culpa começa a aparecer por parte da vítima. E não digo somente de relações amorosas, relações de amizade também. De fato, né, Lu? Existem relacionamentos abusivos de várias formas, em várias intensidades, em vários níveis, de todas as formas possíveis, infelizmente. Mas é por isso que é tão importante a gente falar sobre esse assunto, para a gente perceber abuso
de amigos, para a gente perceber abuso da relação de chefe subordinado, relações que sim podem trazer danos assim graves para a vida de qualquer pessoa. E não necessariamente imaginar num casal onde a mulher ela é a vítima de um marido que agride. Não só esses casos, que infelizmente também são muitos, mas existem abusos de todas as formas, de filhos para com pais e mães, enfim, de tantas formas, né? É. E eu gosto de falar que quando a gente busca o despertar dessa mulher, não necessariamente haverá uma ruptura nessas relações. Pode, inclusive, haver um empoderamento dessas relações. Quando perceber que, pera lá, tem força aí. Eu quero também me conhecer, para também galgar essa força, né? Para também. E eu quero continuar junto, então eu quero te conhecer melhor. Quem sabe eu não te conheça ainda, né? Então é importante, sim. Quantos casos a gente sabe, pensando profissionalmente, daquela mulher que estava submissa, aceitando tudo, daqui a pouco, pera lá, não, eu vou. E conseguiu galgando, né? Subindo degraus, quando conseguiu mostrar que veio, né? Verdade. Então. Relações não precisam acabar, inclusive de amizade, né? Como a Laura disse, porque você se impõe. O se impor não precisa ser agressivo, precisa ser coerente com a tua verdade. E isso é importantíssimo dizer, que assim, o nosso trabalho, por exemplo, ao trazermos esse tema para discussão e a falarmos da importância do despertar, não necessariamente significa que a gente sugere rompimento, separa, acabou. Não é isso. É justamente olhar para essa relação e enxergar novas possibilidades, possibilidades de reconstrução, de amadurecimento, enfim, para qualquer relação que seja, né, Lu? É importante a gente olhar para uma família que ali, apesar de existir um relacionamento abusivo, possivelmente, ali também existe amor, afeto, que pode estar muito misturado, imerso nessa confusão. Então, talvez seja o momento de rever, de dar um outro olhar para essa situação. E a partir daí, quem sabe, uma vida mais saudável para todo mundo, mais feliz, mais leve. Não é também não vamos romantizar que tudo isso acaba e vira uma, né? Mas eu gosto de fazer também o olhar. É claro que existe o abuso também por parte de mulheres, mas nós aqui assumimos falar pela parte da mulher vítima, né? Mas eu gosto de trazer o olhar também para o homem, o abusivo, né? Percebendo que ele foi vítima. Ele não se torna abusador porque nasceu abusador. Ele se torna abusador porque ele viveu num contexto abusivo. Possivelmente, grande parte, né? Então, é preciso olhar que esse homem também precisa de um cuidado, precisa de uma atenção. E é nesse aspecto que a gente fala quando é possível, havendo, claro, a disponibilidade de todos, né? Em haver uma reconstrução dessa relação. Sim. Nós estamos aqui com a presença ilustre do mestre Bruno Rodrigues. Olha que presença fantástica. Obrigada, Bruno, pela visita, né? Pelo prazer da sua visita aqui com a gente. Maravilhoso. Laura está aqui participando de novo. E Lu, tira mais uma carta pra gente. Vamos ver o que mais que aparece? Bora! E agora tá um pouquinho daquilo que eu falei lá no início, né? Olhar para nós mesmas e para nossas dores nem sempre é fácil. Então vamos para a reflexão. Sente-se em frente a um espelho, olhe para você por alguns instantes e diga à imagem que reflete no espelho como está a sua vida hoje e como você quer estar daqui a um ano. Super, super forte isso, porque é uma chamada para ação que nos faz olhar de frente para a situação, né? Encarar, olhar nos olhos mesmo, e ter essa coragem de reconhecer para a gente que a gente não está vivendo a vida que a gente quer, que a gente não está fazendo o melhor que a gente pode por nós mesmas. Não é fácil. Não é fácil, né? Mas é vamos dizer assim, uma batalha, uma dor
necessária. Se a gente não fizer esse exercício de olhar para si, de encarar o espelho e enxergar do outro lado aquela mulher que está ali machucada, dolorida, por inúmeras situações, a gente também não tem como sair dali. Então, o primeiro movimento que precisa acontecer é exatamente esse, de se olhar e encarar a situação de frente. Eu gosto dessa atividade porque ela te faz ter um compromisso contigo mesma. E fica mais especial ainda se você coloca no papel, né? Que você traz para a letra, para a palavra, aquilo que você não tá... Tu tá fugindo há muito tempo, né? A gente foge desse olhar com a gente mesmo. Muitas vezes a gente foge e vai levando a vida e a vida vai... E a gente vai vivendo como se tivesse uma ribanceira, né? Eu tô indo a ribanceira abaixo e eu não dou conta de olhar para mim. Pera lá. Não precisa grandes momentos, não. Né? Poucos minutos podem fazer com que você dê uma guinada muito boa se você se comprometer contigo. O que eu quero? Eu estou feliz hoje? No que eu estou infeliz? O que me faz mal? O que disso compete a mudar ações minhas? E daí ponha no papel, né? Fale para você daqui a um ano, eu acho que é espetacular esse exercício. E olha, não é nada difícil a gente encontrar mulheres que estão realmente fugindo do espelho. Sabe? Não é raro a gente ouvir assim, eu nem gosto de espelho, não tô gostando mais nem de passar na frente de espelho. Justamente por essa questão assim, de eu não quero nem enxergar o que está acontecendo. Na verdade, eu não quero ver o que está acontecendo. É melhor eu fingir que está tudo bem e vamos seguindo. Então, essa fuga, ela só piora a situação. E eu acho que é importantíssimo reforçar o fato de que essa atividade especificamente, ela é uma sacudida muito boa, que impulsiona a gente a dar um passo à frente. E o principal, gente, não tem nada a ver com o outro. Essa atividade não tem a ver com o parceiro, com o chefe, com o amigo, com o fulano abusador, a pessoa que está ali te gerando sofrimento. Tem a ver com você, com o que você está sentindo e com o que você está fazendo por você mesmo. E aí a gente precisa pensar, se hoje a vida não tá legal do jeito que tá, como é que vai estar daqui a um ano? Se eu permanecer fugindo, é provável que ela vai estar igual ou pior, né? O primeiro exercício é se olhar e é enfrentar a situação. Tomar ciência dos passos que tu estás dando, né? Sim. Não andar à toa. É isso. É isso. Vamos para outra carta? Vamos fazer mais um para a gente poder ir fechando? Trouxe mais uma. Então vamos lá. Ai, meus olhos. Muitas vezes, olhamos muito para as pessoas que estão ao nosso lado e nos esquecemos da pessoa mais importante, nós mesmas. Pare, pense em você e olhe para dentro de si. Reflita sobre o que você tem feito nos últimos meses, nas últimas semanas. O que você fez por você? Mais uma, que dá uma sacudida. Completa, né? Completa. Mais uma que dá uma sacudida, porque às vezes essa mesma fuga de não querer olhar para o espelho é aquela história assim, não, eu não tô tendo nem tempo, não quero, porque eu tenho outras coisas para cuidar. E essas outras coisas, muitas vezes, são os outros. Fazer pelos outros o máximo do que se pode, talvez até além do que se pode, e não fazer por si. E aí, uma coisa que você falou lá no início, Lu, que é muito, muito bacana, é as pessoas confundirem amor próprio com egoísmo, sabe? É como se a mulher tirar um tempo para cuidar dela é egoísmo, é como se ela não tivesse esse direito. E cada vez que a gente entra nesse ciclo de acreditar que, de fato, estamos perdendo tempo, que eu poderia estar fazendo outra coisa, a gente reforça essa ideia. E aí, essa reflexão, eu acho ela muito importante para a gente pensar o seguinte: se eu sou uma mãe, uma esposa, uma filha que cuida tanto do outro,
é importante que eu faça o mesmo por mim. Eu preciso me cuidar para que eu possa também ajudar os outros. Não dá para a gente se sentir Mulher Maravilha e querer dar conta de tudo, mas com foco no bem do outro, né? É. Eu gosto de falar assim, que apesar delas serem atividades que parecem ser iguais, elas não são. Porque uma te faz olhar o que você está sentindo hoje e pensar se você deseja estar dessa maneira no futuro. E essa que eu li agora faz você perceber quais ações, aquilo que você realmente tem feito por ti, né? Você fez algo por ti ultimamente, ou fez pelos filhos, pelo marido, pelo trabalho, pelos colegas, pelos amigos, e você está lá escondidinha dentro de um baú e você não lembra nem de buscar. Então, é necessário fazer essa mudança de foco, porque são dois focos diferentes e que a gente precisa também dar essa atenção, né? Verdade, verdade. E considerar que cada uma dessas ações, por menores que sejam, elas são importantíssimas para que as pessoas, para que nós, todas mulheres, possamos avançar nesse lugar de sentir que a gente precisa, que a gente também é prioridade, precisa ser cuidada, né? Exato. Olha que legal, a Eni Fonseca. Oi, Eni, obrigada pela contribuição. Ela falou o seguinte, que ela comprou um baralho Despertar, tá muito feliz com os resultados com os casais e as sessões individuais que ela tá fazendo. Muito obrigada, nós ficamos muito orgulhosas. A Eni estava aflita para receber o baralho e o correio entrou em greve, deu probleminhas, mas que bom que chegou, a Eni está feliz. Ai, é muito bom a gente ter a percepção de que aquilo que a gente entregou tanto do nosso saber, da nossa prática, da nossa experiência, né? Está contribuindo com outros profissionais. É maravilhoso. Gratidão, Eni. Gratidão mesmo pelo teu... E de fato é maravilhoso ouvir esses feedbacks, porque é um reforço de que a gente fez o nosso trabalho do jeito que a gente sonhou mesmo, né, Lu? Porque cada cartinha foi pensada em detalhes justamente para poder despertar pontos importantíssimos da vida de pessoas, de mulheres, homens, casais, famílias, né? De forma a olhar um pouco mais para si, a se cuidarem mais. Maravilhoso. Eu gosto de falar que a gente não pegou ali a parte técnica, profissional, a abordagem de cada uma. A gente pegou a dor, né? A gente foi lá na dor do paciente. A gente pensou naquela Helena que estava ali de sofrimento e não nas palavras que nós diríamos tecnicamente para outro colega. Nós nos colocamos no lugar deles falando com suas Helenas, né? Eu acho que é isso que traz essa percepção e essa possibilidade ampla de utilizar na sua prática profissional, né? Verdade, é uma conexão incrível, incrível. E, gente, quem tiver interesse em adquirir o baralho Helena ou Despertar, que é uma ferramenta de trabalho maravilhosa, é só entrar em contato com a gente aqui pelo Instagram da Helena, aí essa caixinha maravilhosa que cada dia tem nos deixado mais orgulhosas, né? Muito. Manda uma mensagem pra gente que a gente envia todas as informações, tá bom? Lu, vamos fechando o nosso momento Despertar de hoje, o nosso plantão Helena. Pode entrar no site também. Obrigada, Pri, que você lembrou. Só reforça aqui para mim qual que é o site. www.helenapowertag.com.br. Isso. Pode entrar no site que tem todas as informações lá também. Obrigada por lembrar. Lu... E é importante trazer também a informação de que o Plantão Helena será toda quinta-feira. Profissionais que queiram falar sobre assuntos específicos, queiram tirar dúvidas sobre assuntos específicos, podem deixar lá anotadinho no nosso direct, podem. A gente vai lançar caixinhas nos stories. E também Helenas que queiram refletir sobre essas dores, falar um pouquinho. A gente não divulga, a gente preserva o sigilo e aborda aqui situações que vocês podem estar vivenciando e gostariam de uma escuta, né? Exatamente, exatamente. Fiquem à vontade para falar, para contar um pouquinho de histórias, de experiências que vocês possam ter vivido, que vai... Tenho certeza que, assim, além de contribuir
para a nossa conversa aqui pode inspirar e ajudar tantas outras mulheres que estão vivendo situações parecidas. Não é verdade? Falando em empoderamento, pode empoderar outras Helenas a mudar a sua rota, né? Com certeza. Reforçando toda quinta-feira, 8 horas da noite, plantão Helena. Vamos ter 2 powers aqui, batendo papo, trazendo um pouquinho de conteúdo, de informação. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei, sempre um prazer estar aqui com você, viu, Lu? Falando sobre tudo isso e Amei. ajudando mulheres mundo afora, né? Exato. Então tá bom. Um beijo para todo mundo. Obrigada pela participação. Fiquem com Deus. Cuidem-se. Tchau, tchau. Tchau.